Olá, paz e bem a todos. Estamos aqui mais uma vez, como sempre. Começamos invocando o nosso Senhor Jesus e a sua digníssima mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa neste canal. E é com muito prazer, né? Fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo aqui para vocês. E eu creio que é muito acertado esse tema, né, que aqui no capítulo de Provérbios, capítulo 8, intitulado O Elogio à Sabedoria, que é o que eu acho que é o que mais me falta, né? Aqui já bota já a minha pessoa já na reta. Mas eu vejo que também falta muito no... Se você assistir um noticiário ou um YouTube da vida, você vai ver que falta muita sabedoria a muita gente, porque estão dando ouvidos às pessoas erradas, né? E a gente fala disso mais para frente. Agora vamos ao que é mais importante, né? A gloriosa palavra de Deus. E olha só, aqui eu vou começar do versículo 11. Olha só. Eu sou a sabedoria. Sou mais preciosa do que as joias. Tudo que você deseja não se pode comparar comigo. Eu sou a sabedoria. Tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia. Os maus caminhos e as palavras falsas, faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem, os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda. E também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu amo aqueles que me amam, e a quem me procura, acha. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino. É melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade, sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouro. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formado há muito tempo. No começo, antes do princípio do mundo, nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fonte das águas. Nasci antes das montanhas, antes dos morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos. Eu mesmo, o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando Ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando Ele pôs as nuvens no céu e abriu a fonte dos mares. E quando ordenou as águas que não subissem além do que Ele havia permitido. Eu estava lá quando Ele colocou os alicerces na terra. Estava ao seu lado como arquiteta. E era a sua fonte diária de alegria. Feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Agora, me escutem, moços, me escutem. Façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que eu ensino a vocês, sejam sábios. Não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada de minha casa, pois quem me encontra vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte.
Olha só. E aqui, Deus está falando, minha gente, nada mais, nada menos do que o Espírito Santo, que é a sabedoria, né? E aqui agora dando prosseguimento, né? Ainda começando aqui desse versículo 11, partindo dele, eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo que você deseja não se compara a mim. Quando eu olho esse versículo, eu vejo que a gente geralmente se põe no contrário. Porque o cacau, né? O mundo é movido a isso, ao dinheiro. E às vezes você pode ganhar dinheiro de uma forma não sábia, mas muito pelo contrário. E geralmente, quem tem muito dinheiro geralmente é muito orgulhoso. E como ele fala aqui, temer o Senhor era odiar o mal. Eu odeio o orgulho. Quem está falando isso é o Espírito Santo. E a falta de modéstia. Então, geralmente é assim, quando a gente tem algo em abundância, geralmente você quer mostrar aquilo. Seja de qualquer forma que for, né? Seja material ou até mesmo espiritual, né? Tem um orgulho aí, digamos assim, intelectual, né? Você leu bastante, enfim, você quer mostrar que sabe. Mas para quê? Para ensinar realmente, de fato, algo ou só para mostrar que sabe? Muitas vezes não. Muitas vezes é só para mostrar mesmo, né? Não quer ensinar nada. Então, minha gente, se a gente for ver os dias de hoje, ele, assim, o ser humano age com tanta prepotência que às vezes você pensa, caramba, será que ele foi feito primeiro que tudo? Né, para estar nesse grau aí de devaneio, né? Mas a gente sabe que não. O Espírito Santo foi feito antes de tudo. Antes de tudo começar, né? E era a alegria de Deus, né? Por isso é que a sabedoria, ela traz tanta alegria, tanta felicidade, né? Quando você é uma pessoa sábia, você toma decisões corretas, que isso vão gerar frutos, né? Eu vi um post no Instagram, né? Fala que a gente não tem que ser folha, né? Mas sim fruto, é verdade. Às vezes a gente acha que é demais e a gente não é porcaria nenhuma. Na verdade, você está longe ainda de ser um fruto, hein? Você ainda não começou a ser nem a folha, né? Então, assim, vamos baixar a bola, vamos estudar mais. É mais ou menos assim. E também, quando ele fala aqui sobre as autoridades, isso é um ponto importante, ó. Aqui do 14, né? No versículo 14, olha só. Faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governantes governam com a minha ajuda. E também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Olha só. Então, logo aqui a gente vê que tem uma guerra, né? Tem gente que acha que o mal não existe, mas existe. No entanto, se ele fala aqui que as pessoas importantes da terra, né? Ele ajuda essas pessoas, essas autoridades, os reis, enfim, todas essas que sejam boas.
Então tem um agir do Espírito Santo nela. E as que não são governadas por alguém que não é o Espírito Santo. Por isso que você vê tantas decisões horríveis, né? Judiciais, enfim, todo tipo de correntes, né? Então logo a gente vê aqui que o mal existe. Porém a gente vê sobretudo aqui a infinita diferença, né? Do mal aqui com o bem. Digamos assim, uma boa lei, algo que seja benéfico para os povos, né? Todo mundo se alegra, né? Enquanto quando é uma lei mal ou ruim, alguns poucos ficam alegres, né? Não é todo mundo. Então assim, é mais ou menos por aí. E quando ele fala aqui também, eu amo aqueles que me amam e aqueles que procuram me acham. A gente tem que procurar mais, né? Eu falo isso até por mim, né? Vocês, todos nós aqui, a gente está no mesmo barco. Nós temos que buscar mais, procurar mais. Então, assim, para que nós tenhamos sabedoria. Porque no caso aqui, se a gente não dá ouvido ao Espírito Santo, que é a sabedoria em pessoa, a gente dá ouvido a pessoas, né, digamos assim, desprovidas, né, de sabedoria e inteligência, você vai se dar mal. E nós vamos se dar mal se nós dermos ouvido a esse tipo de pessoa. Por isso é que eu sempre aconselho aqui, antes de você ler qualquer livro de psicologia, de filosofia, de história, leia a Bíblia primeiro, pelo amor de Deus. Leia a Bíblia primeiro. Foi isso que eu fiz, assim, isso me livrou de muitas armadilhas, graças ao meu bom Deus. Então, é mais ou menos por aí, gente, né? Não dê ouvido a pessoas que são desprovidos de sabedoria, né? Não que você não possa escutá-las, mas às vezes você escuta até mesmo para corrigir, né? Essa pessoa, olha, você falou não é bem assim. Cuidado com isso, né? E você pode ajudar essa pessoa, na verdade, né? Então, minha gente, é isso, né? Fiquem com Deus e até a próxima.